Hoje estamos aqui gravando a segunda temporada do podcast. Eu, a Cibele. Eu, a Michele. E eu, a Juliana. E a nossa convidada especial de hoje, que é a Fernanda. Te apresenta pra gente, Fernanda. Então, boa tarde, então, para vocês, né? Fico muito feliz com o convite. Nossa, que agradeço. Eu sou psicóloga, então, né? Especializada em infância e adolescência. Tenho especializações, né, na psicologia da infância e adolescência, saúde mental e psiquiatria na infância e adolescência. E hoje hoje não, né? Esse ano comecei uma, então, de psicoterapia com adolescente, né? Porque eu acho que adolescente também é uma demanda muito grande da gente, né? E toda essa questão de mídias sociais, né? Então, achei importante iniciar isso. A ideia inicial nossa sempre foi falar sobre questão de educação e tudo mais. E quando nós levantamos nas nossas redes o questionamento para o público decidir quais seriam os próximos temas, o mais votado foi a educação positiva, que tanto se fala hoje em dia. E nós três conversamos muito sobre isso e falamos em relação também a essa nossa troca de pacientes e tudo mais. A gente tem também essa troca de informação a respeito desse tipo de educação. A gente lê, busca informação, fonte de qualidade. E aí a gente pensou, vamos chamar alguém que trabalhe com criança, que trabalhe com adolescente, que é o nosso público, para nos explicar exatamente, assim, o que hoje em dia a gente entende como uma educação positiva, o que a gente entende como uma educação permissiva demais, o que a gente entende como, né, o que seria o ideal de uma educação para essas nossas crianças desde lá da barriga da mãe. Uhum. Então, a ideia é que tu nos comente o que tu vem estudando, o que tu vê na tua prática clínica e nos ajude a orientar também essas famílias da melhor forma possível. Eu gosto de pensar assim, né? Quem que é, né? Que lugar que a criança ocupa na sociedade hoje? Né? Ela tem pouco espaço para ser criança, né? Desde questões, né? Vamos pensar num banheiro, né? Às vezes um fraldário, só da mãe, né? Então já tem todo esse limite, né? Então isso também já mostra, né? Como que a sociedade se relaciona com a criança. Outra, né? Quem que são os adultos que vão cuidar delas, né? A gente está vendo hoje os prejuízos, né, das telas, né, do burnout no trabalho, enfim, né? Então, são esses adultos que estão cuidando, então, dos nossos bebês, das crianças, né? Outra questão, né, que não tem como deixar, né, em branco, de ser psicóloga nunca é só uma coisinha, né? O nosso histórico, né, de quem que nós somos filhos e netos, né? A maioria são, né, de pessoas que fugiram, né, da guerra, por exemplo, que passaram fome, né, frio. Meu pai tem 70 anos e até hoje no inverno ele lembra da geada que ele ia de chinelinho para a escola, né? Então isso deixa marcas, né? Tem uma questão do nosso DNA, então, que vem, né, todo esse sofrimento, essa questão do autoritarismo, né? Pais que quem cuidava não era nem os pais, era o irmão mais velho que não tinha condição nenhuma de cuidar do próximo e do próximo, né? Então, isso traz reflexo na gente hoje. Por isso que é tão difícil pensar na educação positiva, né? Porque daí a gente vai para uma permissividade, a gente então vai para uma questão mais autoritária, né? Então, é difícil. Então, o que é a educação positiva, né? Ela é feita para os pais. Agora eu decepcionei muita gente, né? Mas ela é feita para os pais, né? O que a gente precisa, né? É uma educação, né, que a gente vai ter que refletir como que estão as nossas relações, é a gente se apropriar da nossa família, né? Ver o que combina com a gente, que regras que a gente quer ter, né? As combinações que são tão importantes também, né? Então, a receita do bolo não vai funcionar nessa hora, né? Porque eu tenho que respeitar quem que a gente é, o que a gente gosta de fazer, né? Isso também é importante, né? Então, é a gente encontrar o equilíbrio, né? Eu sempre digo, a palavra-chave é o equilíbrio, né? Não é, então, né, a questão do autoritarismo, não é a questão agora fugiu, né? Permissividade, né? Mas é o equilíbrio, a gente ser firmeza, né? Ter a firmeza, mas a gentileza junto. E para a gente ter a firmeza, o que a gente precisa? A gente precisa estudar, a gente precisa saber o que é desenvolvimento infantil, né? E isso é para os pais, né? Às vezes sobra lá para o profissional, né? Mas se eu quero ter um filho, eu tenho que me preparar, né? Se eu tenho um trauma na minha vida, se eu sofri com alguma coisa, violência, né? Eu tenho que me preparar, né? Então, puxando para o lado da psicologia, eu vou ter que tratar, né? Buscar um tratamento psicológico, né? Eu vou ter que me informar com o pediatra, de repente, antes, né? Sem combinar, né? Mas é o que a gente vinha falando sempre, né? Porque a gente disse o quanto é importante esse preparo para ser pai e mãe, né? Claro. Para ser pai, mãe, avó, cuidadora, enfim, né? A pessoa que... a rede da criança. Que vai ser responsável. E assim como ela falou também, é a questão de não há uma receita de bolo. Sem querer mesmo, deu bem certinho. Com o episódio inicial. E que a gente sempre fala, né? É. O quanto precisa de um preparo. Para tudo a gente precisa de um
preparo na vida, né? Pra toda Eu gente acho estudar, né? isso. Pro Pra trabalho, tudo a gente né? deveria estudar. deveria Se se atualizar, se né? atualizar. Vale a pediatra não se atualizar? Não tem como, né? Da mesma forma eu, Exato. vocês, né? Então, porque, né? Entra uma questão, né? Que fica ali pros pais, que é essa coisa do não, né? De não poder falar não, né? Então, isso gera medo. Só que quando eu me sinto segura, quando eu sei o que pode, o que não pode, né? Isso gera, de novo, a confiança, né? Eu vou conseguir pontuar nas horas certas. É da gente pensar quantos nãos que a gente fala também para uma criança, né? Se a gente começa a contar, a gente precisa dizer tudo isso também, né? A criança tem que se descobrir, né? A gente tem que deixar aberto também um pouquinho, mas é quando eu tenho essa certeza, né? E quando eu me sinto seguro, eu consigo colocar, então, na prática essa educação. Então, também eu gosto de pensar que é pais e filhos aprendendo juntos, né? Porque antes de eu ter filho, né? Eu ainda sou um filho, eu não sei o que é ser um pai. Então, eu tenho o mesmo tempo, né? De ser pai do que meu filho de ser filho. Então, é de poder descobrir, né? O que funciona pra gente, como que eu me sinto nesse papel, né? Como que é pra mim, né? Ter alguém que eu não vou ter o controle absoluto, né? O que isso significa? Para alguns gera raiva, gera uma frustração, né? Aí eu vou pelo outro lado, então, que é dessa questão do autoritarismo, eu vou puxar ele muito. Isso também não ajuda a criança, então, crescer, né? Saudável nesse ambiente. A criança ela sempre vai aprender experimentando. Ela vai, isso é na escola, é conhecendo o próprio corpinho, como a gente comenta, deixa a criança brincar no chão, deixa a criança ir pra pracinha, trepar nas coisas, né, subir, descer, deixa a criança botar a mãozinha na boca, ela vai descobrir fazendo. Então, eu acho que essa questão de maturidade emocional também vai ser dessa forma. A gente precisa permitir a ela que ela sinta, que ela trabalhe, que ela experimente, para ela ver como ela vai reagir em relação a isso. Eu tenho um exemplo que eu gosto, né? Porque assim, quando a gente se conhece, porque, né, exige um autoconhecimento do adulto, né? A inteligência emocional é importante quando a gente vai cuidar de uma criança, ainda mais nos desafios que a gente tem na sociedade, né? Então, quando eu me conheço, eu consigo também nomear o que eu tô sentindo, né? Então, o que eu vejo lá na minha prática, né? Eu acabo expondo, né, algumas coisas assim, mas, né, eu acho que fica um exemplo prático para quem tá, né, vivendo, assim, né? Então, né, quando eu percebo que eu tô braba com a minha filha, que eu levo a minha voz, né, e ela me olha assim, né, e às vezes ela agora tá com 5 anos, então às vezes ela quer me responder junto, né, mas geralmente ela fala, mãe, me escuta, adoro, assim, né, mas eu percebo, né, opa, eu tô chata, eu tô frustrada, eu tô cansada, né, tô decepcionada com o trabalho. Aí eu consigo, né, me voltar e olhar. É uma criança de 5 anos que está aprendendo comigo. Eu sou o modelo dela, né? O que ela enxerga comigo, né? Então, de conseguir respirar fundo e enxergar que é uma criança em desenvolvimento, né? Que não tem maturidade emocional e nem cognitiva para lidar com tudo o que acontece. Se eu, adulto, perco o controle, né? Porque eu não tenho tudo isso. Então, né? Como que eu vou exigir de uma criança? E quando a gente vê que ela é uma pequenininha que está aprendendo, a gente também se desarma, né? Pelo menos eu consigo respirar fundo, vamos começar de novo, né? Tá, agora tu fala então pra mãe. E geralmente ela tem muita razão, né? Ela aprende direitinho, assim, né? Eu que levo, né? E aí também entra essa questão de como é importante o adulto estar bem consigo, né? Porque esse adulto também precisa de estar mentalmente equilibrado, mentalmente saudável, para poder educar, criar e estar em contato com a criança. E aí a gente cai de novo no como é importante a gente investir na saúde mental, na saúde física. Não adianta tu tá numa mansão, num carrão e tu não conseguir lidar com a mínima frustração do teu filho. Mas se a criança está, né, com um adulto, digamos, mentalmente tóxico, instável, não doente, mentalmente doente, isso vai se repercutir, né? Claro, porque Muito se a gente forma fala muito numa importante. criança, né, que o cérebro está em desenvolvimento, né, um pai e uma mãe que estão sempre gritando, que não tem tempo para ela, que não estão olhando por ela, né, o que isso gera na criança, né? Às vezes é um aumento de cortisol, né? Então esse cérebro, ele cresce deficiente, né? Então, como é que eu vou cobrar depois um adolescente que daí não sai do quarto, né? Ou depois um jovem adulto que não consegue encarar o próximo passo? Se lá no comecinho, onde a gente tinha que ensinar, a gente não conseguiu, né? Então, fica uma marca pro resto da vida, né? A base
né, de novo tá deficiente, então não tem como ela dar conta das coisas. Daí vai sofrer muito na terapia. Às vezes vai entrar um caso de depressão, né, um caso de transtorno de ansiedade mais grave, né, que paralisa, né, então... E eu acho que a gente também pode apresentar para essas crianças as nossas deficiências também. Eu acho que é importante mostrar o dia que tu não tá bem, como tu falaste, assim, eu não tô frustrada com o meu trabalho, então pede desculpas, né, diz, hoje eu errei com você, eu não estou muito bem por causa disso, não tem nada a ver contigo. Eu acredito que isso também seja importante, porque também não adianta eles criarem uma imagem de que os pais são perfeitos e que a vida é perfeita. Né, a gente tenta muitas vezes proteger eles e a gente acaba mostrando para eles uma realidade que não existe, que é tudo perfeito, tudo, também, né, com purpurinas e tudo mais. Eu acho que é muito difícil também para criança futura lá na idade adulta ser o filho de um pai ou uma mãe perfeita, né? Que nunca erra, que não demonstra sentimentos. Porque tu tem uma cobrança muito grande, né? E quando a gente busca a perfeição, a gente nunca vai atingir ela. Então, a gente sempre se sente frustrado, né? Então, nunca consegue, né? Tu tá sempre correndo, buscando aquele olhar do pai e a mãe, nunca vai ter essa aprovação, né? Então, sim, essa questão, né? Eu sempre digo, né? Trabalho muito com as famílias. Nomear. A gente tem que nomear tudo. Por isso que, às vezes, é tão cansativo ficar com uma criança, né? Porque tu tem que nomear. Se tu tá vendo que ele tá ficando mais agitado, que a brincadeira não tá ficando legal, tem que nomear, né? Filho, tô vendo que não tá sendo legal. Vamos descansar, né? Vamos buscar outra coisa, né? Porque, sim, a criança, ela tem todo o direito a ter as birras, né? Um comportamento que a gente julga errado, mas também a gente pode ajudar ela a lidar melhor com essas frustrações, né? Reconhecer as emoções dela, né? Claro, né? Mas, de novo, né? Se a gente não tá em casa, se a gente não tá vendo, não tem como ajudar, né? E eu digo, é na prática, é na questão do cotidiano, né? Que a gente vai ajudar a criança. Porque lá na escola, a prof adora eles, mas é lá na escola, né? Sim. O olhar individualizado, aquele que vai ajudar nessa construção da personalidade, enfim, é o pai e a mãe. Né? Até porque não cabe ao professor, né? Claro. Essa parte de educar a criança pra vida. Ela vai ajudar na escola, vai dar, mas o papel da educação mesmo cabe aos pais, né? Claro. E se confunde da educação também, né? Total, da educação do cuidado. Às vezes eu pergunto, como é que é a escovação diária? Quando eu falo do diário, são as 24 horas, né? Não é só o tempo que a criança passa na escola, que eu mais escuto. Lá na escola não estão escovando. Tá, beleza. Te põe no lugar dessa professora, que dependendo do tipo de escola vai ter 10, 15, 20 crianças. Como que ela vai escovar os dentes de todo mundo? Tá? Em casa. De forma adequada. Aí em casa. Ai, possível, mas que de noite não deixa. Se tiver com a fralda cagada também, a gente deixa dormir assim, tá tudo bem. Tá tudo certo. Então, gente, às vezes uma criança em casa, a gente não consegue fazer certas coisas tão perfeitamente quanto a gente gostaria. Imagina uma prof com, sei lá, 8, 9, 10 cabeças em sala de aula. A gente não pode cobrar delas, elas não têm esse peso, elas nem ganham pra isso, falando honestamente, né? Elas não ganham pra isso. E aí entra essa questão de falar, tá aí de noite. De noite é inegociável, tem que escovar os dentes, tem que trocar a fralda. Então, importante não tem essa necessidade de ter coisas que não são negociáveis, né? Eu acredito que não seja um autoritarismo. Eu acho que são coisas que vão fazer mal para a saúde do teu filho. Então, ela é inegociável. Lá em casa, a gente costuma falar isso para ela. Por exemplo, sei lá, quero comer doce. Daí o combinado é comer no final de semana. E aí, às vezes, ela pede durante a semana. Normal, a criança gosta de doce. E aí, a gente diz, não, a tua saúde é inegociável. Não faz bem pra saúde comer doce todo dia. Né? Então... Esse conceito do que é negociável e do que não é negociável, eu acho muito importante, né? Por exemplo, não andar quero sair da cadeirinha do carro, não é negociável, não tem, chora, né? Vai chorar, enfim, não é negociável. Eu sou meio drástica nisso, eu prefiro que chore na cadeirinha do que eu chorando em cima do caixão no montanha. Com certeza. Eu sou muito drástica nisso. Vai chorar, aqui tá seguro. Mas tem que ser, né? Certo. Isso realmente não é negociável. Enfim, o que compromete a segurança, o que vai comprometer a saúde, não é negociável, né? Neste sentido, então, vamos supor ali a questão do doce, vamos, enfim, abrir uma exceção um dia de festinha de um colega, então vamos negociar, vai ali, daqui a pouco vamos diminuir o doce do final de semana, queria ganhar, e vai voltar, a gente vai escovar o dente, vai passar o dental, porque é importante. E eu acho que é explicar isso. Ok, hoje, então, o combinado vai ser esse,
né? Porque a gente tá num evento atípico, ou, né? Exato. Enfim, é uma situação atípica. Mas, por exemplo, a cadeirinha do carro, o andar de mão dada para atravessar a rua quando é muito pequenininho. Eu acho que são questões que não teria que discutir, né? Porque eles não têm maturidade para entender que são coisas arriscadas que põem a vida deles em risco. Exato. Então, parte de nós, adultos, mostrarmos para eles que isso não dá para negociar, porque a gente está pensando no bem-estar deles. E parte, de novo, do planejamento, né? Isso. Então, e de novo, a gente vai ter que sentar, a gente vai ter que organizar, a gente vai colocar a criança para participar junto, porque não adianta eu falar e a criança tá perdida, né? Isso não entra, é só uma coisa que é de fora para dentro, mas tem que ser de dentro para fora, né? Então, os pais têm que organizar, né? Mas antes ter uma conversa do pai e a mãe. Outra questão, né? Uma comunicação efetiva dentro de casa também, né? O que é isso, né? É o pai e a mãe falar o que precisa, né? Entre o casal, é a criança participar junto também, né? Que nem tu falou assim, a questão, hoje o pai tá cansado, né? Vai ser mais difícil da gente brincar, né? Então, tu tem que estar falando isso, a criança faz parte desse círculo, né? Então, ela não fica de fora e a gente fica colocando só para ela. A criança faz parte da família, né? Como um todo, e assim, Claro. ela tem que estar a par do que está acontecendo com a família, né? Sim. Dentro, claro, das limitações dela, né? De entendimento. Mas ela tem direito de opinar, de claro. expor a sua vontade, Exato. de expor as suas ideias. E por incrível E que às vezes pareça, isso não é feito, né? Eu acho. Não, São poucas, assim, famílias que às vezes dão voz pra criança nesse sentido, né? A gente ainda ouve, né, que não falo porque ele não vai entender, né? isso. Mas a gente tem que conversar desde a barriga, né? Exato. Então é um exercício que a gente tem que fazer mais. E quanto mais a gente fala, melhor vai ficando essa comunicação, né? Então tem que colocar em prática. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não sou tanto de falar em casa, né? Mas eu tive que me esforçar muito porque eu ia ter uma nenê, né? Depois chegou outra, então essa comunicação eu via que era importante. Então, desde lá da barriga, né? Falar em voz alta, né? Isso é importante. Tudo a gente nomeia, né? Que nem a minha pequenininha, ó. Vou limpar o teu nariz. Aí eu mexo no nariz dela. Ó, a mãe agora vai trocar a tua fralda, né? Então isso ajuda a gente. Quando a gente se comunica melhor, a gente vai vendo que vai ficando mais fácil, vai ficando mais claro. A criança se organiza, né? Isso é o que é estruturante para uma criança. Às vezes eu não falo tanto em limites, né? Mas eu gosto mais de falar sobre as regrinhas, as combinações, né? Porque é o limite. E limite é o que marca a criança. Se eu não coloco limite, a criança cresce solta. É aquele polvinho que não sabe o que faz, que daí briga por tudo, que se desorganiza por tudo, e o pai e a mãe acaba também se desorganizando com isso, e depois, de novo, quer marcar uma coisa, né? Quer ser pontual onde a criança ainda não entendeu esse processo. E por mais que os pais achem que isso é bom, não é, né? Ou permissivo demais, a criança ela não tem maturidade para se reorganizar sozinha e aí eles se perdem e viram uma bola de neve. Então tu não tá ajudando ela, porque daí lá no futuro qualquer coisinha vai ser muito frustrante, porque ela não vai poder fazer tudo que ela quer, ela não vai alcançar todos os objetivos no primeiro momento. Então tu não tá protegendo, na verdade, tu tá até, acho que intensificando essa frustração. futura. Atrapalhando, porque se frustrar, enfim, faz parte também, né? A gente vai ter muitos não ao longo da vida. Eu acho que a questão não é não poder dizer não pra criança, mas acolher ela, né, no momento de sofrimento. Né? E ela poder Ensinar falar, né? a como lidar com esses não que vão acontecer, né? Essa questão, né, de acolher é sempre importante, né? Um choro, né? Que nem eu digo, né? Lá na escola é um funcionamento. Mas quem vai olhar com amor pro teu filho, né? Eu sei que a prof ama também, né? Mas quem precisa desse norte, né? Eu acho que essa é a palavra. O pai e a mãe são norteadores na vida de uma criança, né? Então é o pai e a mãe que vão fazer isso, né? Eu entendo que tu tá triste, eu sei que tu queria comer a bala hoje, né? Tudo bem tu chorar, eu sei que tu vai chorar, a mãe tá aqui, vamos ficar, né? E é o adulto também suportar isso, né? Porque daí o que acontece na questão da permissividade, né? Ai, vou dar a balinha, coitadinha. Vai ficar chorando né? aqui, tá em sofrimento. O que a gente tá trabalha? Tá sofrendo E com o que uma a bala. gente ensina para uma criança, né? Quanto mais ela se desorganizar, mais ela vai conseguir o que ela quer, né? Então a gente, de novo, vai estar lá com adultos que vão se frustrar quando vê que não passaram no vestibular, quando vê que a faculdade é mais difícil, que o trabalho tem um chefe, né? E é uma coisa que a gente escuta muito falar hoje, né? Os jovens adultos, eles não aceitam muita coisa. Ai, eu vou sair desse trabalho porque o meu colega não, sei lá, sabe? Não troca de horário comigo, não faz o que eu quero. É uma coisa que eu escuto. Tu não sabe lidar com essas Tu não sabe lidar. E são pequenos problemas. E que, infelizmente, tu vai enfrentar muitos maiores. E às vezes tu vai ter que encarar aquele trabalho ali porque tu precisa. Então, assim, tu tem que se frustrar. Vai ter dia ruim que a gente vai trabalhar e não é tão legal. E
paciência, tu e vai ter que lidar com aquilo ali de um jeito. A gente se frustra com várias coisas. A gente dá orientações que tu vê que claramente não são seguidas. E eu, particularmente, fico com dó daquela criança, mas assim, eu não posso falar mais do que... E o se frustrar não é a gente desrespeitar a criança, né? Também tem que ter essa diferenciação. Porque às vezes isso entra como, é normal, ele tem que se frustrar, e aí às vezes tu faz uma coisa assim, meio já intencional de dizer um não, que daqui a pouco não precisava, né? Com esse objetivo, parece meio punitivo, que às vezes a criança também tem que ser um pouco punida, parece, né? Mas daí o aquela coisa controle, né? daí aquela questão que entra de um pai e uma mãe que não estão em dia com quem eles são, né? Que daí tu precisa punir uma criança de 3 anos, 4 anos, né? Eu vejo, né? Meu marido tem 1,94 m, a minha filha é desse tamanho. Né? Olha, né? Se a gente pensar pela perspectiva da criança e ela olhando para aquele adulto, é uma muralha que assusta, que é intimidadora. O que é a tendência? Se fechar, né? Não confiar. Então, depois a gente fala, né? Relacionamento abusivo mais pra frente. Ou o próprio bullying na escola, né? É de não poder respeitar. Então, coisas que são básicas, que a gente acha que é pouquinho, né? Mas tá lá na base da criança. Né? O que é um prédio com uma base que não tá segura, né? Não vai ter problemas depois, né? Não tem o perigo, então, ser mais drástica, que nem né, a Michele, vai desabar, né? E daí ficou sem a tua casa, né? Então, isso é muito importante, né? Da gente saber que essa infância, né? Ela é a fase mais importante de toda a vida, né? E quando adultos, pais principalmente, têm a noção disso, a gente parte a respeitar melhor. A gente vai se preocupar um pouco mais em fazer um bom trabalho agora na infância. Porque a gente fala, né, que tem que respeitar os idosos, tem que respeitar os adultos, mas também tem que respeitar os animais, também tem que respeitar as crianças, né? Os bebês, enfim, todos merecem respeito. E aí acho que entra essa questão também de empatia, né? De não fazer com o outro o que a gente não gosta que seja feito com a gente. Isso vale para as crianças também. E que nem eu faço um exercício para os pais, né? Se coloquem lá vocês, se imaginem quando eram criança, né? Quando o pai e a mãe, né, às vezes batiam, né? Às vezes, sei lá, davam castigos, né? Tinha aquele do milho, né? Da reguada, enfim, né? Como que uma criança se sente com isso, né? Então é a gente também lembrar de como que a gente se sentiu pra gente pensar, poxa, quero melhorar pelo meu filho, né? Então aquela coisa, né? Sou desse jeito, não mudo mais, né? Isso não vale, né? A gente vai mudar. A gente às vezes não consegue sozinho, mas a gente vai buscar apoio, a gente vai buscar um profissional, a gente vai conversar, né, com o companheiro, enfim, quem tá junto pra estar ajudando, né? E tem muitas famílias que às vezes só lá na anamnese, que é o primeiro contato que eu tenho com os pais, já dizem, Fernanda parece que já ajudou um monte, né? Porque quando a gente verbaliza, né, às vezes fala em voz alta e diz sobre as dificuldades, já dá um alívio, né? Da gente percebe que não é tão ruim assim, que não é, né? Às vezes, um outro também tem esse problema, né? E eu posso estar errada, mas eu acho que, tu me corrige, mas eu acho que o trabalho, né, da psicóloga infantil acaba sendo muito mais pros pais, né, do que para a própria criança, porque é os pais no dia a dia que tem que trabalhar em si para educar e, né, lidar com a criança. Eu não chamo de terapia de família, mas é uma terapia de família, né? Sim. E todo mundo que Não tá deixa ao de ser, cuidado né? pode participar disso, né? E eu digo, os pais, querendo ou não, são coterapeutas também, né? Porque o que o adulto às vezes precisa de um modelo, né? Porque eu aprendi com o pai gritando, eu aprendi, né, apanhando, e às vezes eu não tenho referência do que é bom, né? E como tem adulto que se orgulha, né, de falar isso, eu apanhei, eu não morri, tá tudo bem. Eu sou uma pessoa que, eu digo, e com orgulho, que meu pai e minha mãe nunca bateram em mim. Tipo, olha, pouquíssimas vezes eu lembro de ter sido xingada por alguma coisa assim. Eu acho que a minha educação foi muito respeitosa, sabe? E com muito amor. E eu tenho muito orgulho. E aí outras pessoas vão dizer daqui a pouco que eu sou mimada, eu sou filha única. Então pensem, né, o quanto vem esse estigma. Porque eu acho que eu sou uma das poucas amigas, assim, da minha rede, né, de pessoas próximas que nunca apanhou. E o vínculo que tu criou com os teus pais? Porque, o idoso tal foi abandonado lá no asilo. Tá, mas que tipo de pai ele foi? Nossa, e assim, realmente eu tenho um vínculo com os meus pais muito grande e que muitas pessoas veem, inclusive, como ruim. Ai, mas como ter pegado aos seus pais como se fosse algo ruim. É melhor ser apegada no vizinho, de repente.
Mas eu não digo nem assim quando fica velho, né? Mas eu digo assim, ó, o que são as reuniões de Natal, às vezes? Não fica desconfortável, né? Não tem gente que se sente desconfortável com o pai e a mãe junto, né? Ou que só se vê nessas datas comemorativas porque é uma obrigação, né? Então, né, de novo, reflexão. É isso que eu quero pro meu filho, Isso, né? Que ele seja obrigado a me ver, que ele seja obrigado a estar comigo. Que ele fique né? desconfortável comigo, que seja uma obrigação no domingo, às 4 da tarde, lá nós irmos visitar. É. Não, ele tem que gostar, tem que sentir prazer. Claro, porque quando a gente gosta, a gente tem uma iniciativa maior também. Exatamente. É como se os pais, na verdade, assim, os meus pais ainda são a minha rede de segurança. De certa forma, hoje, né? Já com bem mais idade, eu com bem mais idade. Mas eu sei que eu posso recorrer a eles, né? No que eu precisar. Não, e às vezes tu só precisa de um colo. Só precisa de um colo. Nós adultos, a gente Tu também só precisa do de colo. alguém, às vezes, pra te ouvir, né? Porque, na Não, verdade... e te olhar, né, que nem pros pais, né, te olhar como filha, né, que nem meu pai vai toda terça na minha casa de manhã, né, e ele sempre ele dá um beijo nas netas e depois me dá um beijo dele, essa é minha filha ainda, é mãe de vocês, mas é minha filha, né, e eu acho isso o máximo, assim, né, minha mãe também se diz, não, deixa eu te dar um abração porque tu é minha filha ainda, né, então isso é importante, porque isso também acolhe a gente, né, porque ser pai não é fácil, gente, né, é botar a gente, assim, na rua e receber pedrada a cada momento. E a gente não vai deixar de ser filha só porque a gente é mãe. Então, né, a gente também quer esse acolhimento, esse respeito, assim, respeitar o corpo dessa criança. Eu acho que é isso que falta muito. Só porque é uma criança, ela tem que obedecer o tempo todo, ela tem que ficar sentada o tempo todo, ela tem que fazer só o que eu gosto, ela tem que usar a roupa que eu gosto, porque eu acho que a roupa X é feia, porque, enfim, eu acho que tem que respeitar ela enquanto pessoa. Ela vai ter um gosto diferente, muitas vezes, do teu, ela vai ter uma prioridade um pouco diferente. Enquanto aquilo não estiver ferindo a saúde dela, a integridade dela, eu acho que ela tem direito de expor isso e buscar isso. E, obviamente, é muito mais difícil a gente criar um filho dessa forma do que a gente criar um filho podando ele, né? O controle facilita muitas vezes nesse primeiro momento. Mas lá no futuro, o que vai ser do teu filho? Se tu quer o bem-estar dele, eu acho que tu tem que permitir ele ser a pessoa que ele é. Cabe também a tu ver, né, que tu tem as expectativas em relação à tua criança, mas que ela é uma pessoa, e que ela também, ela, né, tem que ter as decisões dela, as vontades dela, né, exato. Vai nos alegrar e vai a gente trabalhar com as nossas expectativas. Eu acho que o que cabe, né, ao adulto como pai e mãe, é tu educar a criança para que ela possa tomar as melhores decisões por ela, né? Ser uma boa pessoa, o caráter, né? A índole dela ser boa. É isso que eu acho que é a mais importante, tu criar uma boa pessoa. Agora, suas vontades, daqui a pouco os caminhos que ela vai ter, daqui a pouco não vão ser como tu quer. Isso é um ponto muito importante para o desenvolvimento da criança, porque qual é a tendência? Quando o filho foge de quem a gente é, isso deixa a gente desconfortável, né? Então, às vezes, a gente acaba fechando para ele ter que olhar para nós de novo, né? O pai e a mãe como norte. Quando entra os outros terceiros, né? Começa a ir para a escola, começa a ir para casa de amigos, né? Isso é muito saudável para uma criança, porque ela vê outros funcionamentos, né? Vê como é que funciona na casinha do amigo, como que a mãe, né, trabalha com ele, enfim, né? Trabalha. Como que a mãe, né, se relaciona com ele, né? E isso vai ampliando o repertório dessa criança. Por quê, né? Quando a gente fica muito com o pai e a mãe e se fecha, porque daí tem que ser desse jeito, né? A gente tá limitando. Então também não tem tanta flexibilidade, né? A criança também vai ter mais dificuldade com as diferenças, né? Então precisa ir além, né? E sim, se é o desconfortável pro pai e a mãe, o pai e a mãe vão ter que lidar com isso, né? Não descontar na criança. E de novo, né? Quando a gente tem, né, a certeza que a infância é a parte mais preciosa, a gente vai adorar vendo um filho com as suas próprias características. A gente vai adorar ter que mexer no nosso jeito de adulto, porque a gente está aprendendo com uma criança, né? Então, para mim, essa é a maior, né, o que é, né, ser uma educação positiva, né? A gente respeitar e a gente aprender com essa criança, que ela também ensina. Mas lembrando, de novo, os pais são esse norteador, né? Outra questão que eu queria conversar aqui, né, que é a questão do grito, né, do falar alto. Isso também é um tipo de violência, né? Não é só bater, não é a palmada, enfim, né? Isso gera muita dor, né? Numa criança pequenininha, tu ficar escutando aquela voz grossa lá, né, falando contigo, às vezes a gente fala coisas, né, além, né? E quem que acolhe essa criança, né? Tá ela lá sem saber o que fazer. De novo, não tem maturidade para isso, né? Então, quando a gente vê que esse grito tá surgindo, né, é pra gente parar e refletir, tá? Mas o que aconteceu comigo hoje, né? Será que eu tô deixando de falar com o meu chefe alguma coisa e eu tô descontando nessa criança? Então, de novo, quando a gente tem noção de que às vezes a gente vai descontar no filho, a gente volta um passinho, respira fundo, pede desculpa, vamos recomeçar.
Porque, né, somos humanos, a gente vai errar. E faz parte também dessa caminhada os erros e acertos, né? Assim como a criança precisa errar para aprender, o adulto também vai, né? Mas a gente recomeça e tenta melhorar. Uma próxima vez, se a gente está muito cansado, estressado, a gente já avisa, né? Já chega em casa, já toma um banho, já come uma coisa que tu gosta muito para melhorar esse humor e lidar, então, com essa criança. Isso é importante também, né? Vou trazer um exemplo para você, não sei se vocês conhecem, né? Mas eu gosto muito do exemplo da Blue, do desenho da Blue, né? Olhei todos os episódios, tudo, né? Mas assim, ó, o que eu gosto, né? Às vezes quando os pais dizem não sabe o que fazer, né? Eu fui criado no ambiente com violência, com a palmada, tô reproduzindo isso, né? A gente precisa de novo de um modelo. Hoje tem desenhos muito legais já, que tem esse diálogo mais positivo, então, mais acolhedor. Tem filmes de adultos também que já estão trazendo, né, um diálogo que tu começa a ver, opa, né, percebo de outra coisa. Antes de fazer uma crítica, eu dou um elogio, né, e depois vejo como é que a pessoa tá para mim falar ou não, né, enfim. Mas a Blue eu gosto porque, para mim, ela se trata das relações dos pais, né? Do casal parental, né? Não é da criança, né? É do adulto. Como que o adulto lida com aquela criança, né? As dinâmicas familiares, né? A coisa mais bonita para mim naquele desenho é o brincar sem ter um brinquedo junto, Sim, né? é a disposição do corpo da gente, né? É às vezes, né? Que nem teve um episódio esses dias que a mãe não queria porque estava cansada, né? Daí as crianças ligaram a TV. Mas é eu saber que às vezes 10 minutos meu com aquela criança já encheu ela de amor pro resto do dia, né? E ela não vai me exigir tanto. Mas eu tenho que estar enchendo, né? Tem que vir esse afeto junto. Se tá sempre vazio, né? A gente tá mal-humorada, né? Vai explodir também, mas a gente tá sempre mal-humorada, a gente vai, né? Entendendo as coisas de uma forma mais negativa, né? Mas se eu tenho aquela atenção, né? Eu gosto também de pensar, né? Quantas horas por dia a gente fica fora de casa, né? Às vezes a criança sai às 8 e chega às 6 em casa, né? O pai e a mãe também com o trabalho, né? Mas quanto eu olhei para minha criança, né? Será que uma louça é mais importante? Será, né? Aquela roupa, será que não dá para ser um pouco depois? Será que não dá para esperar um pouquinho, né? A comida, será que eu não consigo fazer uma marmitinha para adiantar, né? Será que uma mãe não consegue sentar no chão enquanto o pai organiza as coisas práticas? Porque tá lá a bagunça, né? Não tem como a gente fugir, né? Porque essa criança precisa ser preenchida, né? Porque senão depois tá aquela criança que não quer dormir ou que fica fazendo, né, um comportamento ali que o pai e a mãe não tão gostando. Porque qual é a tendência da criança, né? Se ela não tem a devida atenção dos pais, né, ela vai fazer um comportamento que não é tão legal, né? Vai fazer uma birra, vai brigar, vai quebrar, né? E os pais vão ficar meia hora xingando, os pais vão ficar ali, né? Tu tá vendo aqui, ó, não sei o quê, né? E eu, querendo ou não, eu tô dando uma atenção, mas de uma forma errada. A criança associa isso como uma coisa boa, porque meu pai e minha mãe estão ali na frente. Pararam tudo e estão aqui comigo, né? Então, eu vou fazer mais vezes. Né? E o elogio... no celular que o pai tá olhando pro filho e falando com o filho. Ele até, eu acredito eu, que a criança até se esqueça muitas vezes que é em forma de grito ou de xingamento, mas eu consegui. Meu pai olhou pra mim, minha mãe olhou pra mim. E aí é isso que ela tá buscando normalmente com um mau comportamento. E nós adultos também, né? Quando a gente explode, estoura, é porque a gente não tá sabendo lidar com o sentimento e a gente tá precisando que alguém ouça a gente e que pare tudo o que tá acontecendo ao redor. Então é uma repetição, a gente tá... Essa explosão ocorre tanto na criança quanto no adulto. Não, se a gente olhar o nosso comportamento ao pé da letra, a gente, né, somos todos crianças violentas, né? É melhor que nós. De novo, a criança sabe lidar melhor, né? É que o adulto ele não sabe lidar com o choro. É uma coisa que eu vejo hoje muito, assim. A criança chorou, né? Vou trazer o assado pro meu lado, não tem outro jeito. A criança chorou no dentista. Vamos sedar, vamos levar pro hospital. Tá, mas chorou pra quê? Pra escovar o dente. Tá, mas tem quanto tempo? Tem 1 ano, tem 2 anos, tem 3 anos. Gente, mas o que vocês esperavam dessa criança que sente, abre a boca e diga, pode vir, tá tudo bem, nunca me viu na vida, né? Então assim, sim, vai chorar, não me conhece, é um estranho, o dentista, a outra lá também não conhecia, é uma pessoa estranha, né? Aceitar determinados comportamentos, porque eu vejo assim que a gente quer soluções práticas. Aí aquela criança que foi sedada, que vai para o hospital o tempo inteiro, e sim, a gente tem situações que são muito importantes e são necessárias, mas assim... Cara, ir pro hospital pra qualquer coisa, ir pra uma sedação por qualquer coisa, como é que essa criança vai lidar com o dentista? Vai ficar o resto da vida sendo sedada pra não saber que tá no dentista? Não sabe o que o dentista tá fazendo na boca dela?
Não, e isso, né? Os pais geralmente têm medo do trauma. Não quero traumatizar. Só que o que é o trauma, né? A dor de dente vai traumatizar bem mais, eu garanto. Quando o pai e a mãe, né, não conseguiu lidar com essa criança. Ela ficou desamparada, né? Então, uma situação ruim virou um trauma, né? O que é a educação positiva, né? Eu digo, é uma educação para o futuro. Hoje a gente não vai ter o resultado que a gente quer. Aquela criança não vai ser a comportadinha ou dar conta de tudo. Ela vai continuar fazendo a birra, ela vai continuar tendo os comportamentos rompantes dela e tá tudo bem, porque eu entendo que isso faz parte do processo, né? Então, né, essa questão vai ter que fazer coisa chata? Vai, né? Faz parte do processo. Mas eu tô aqui contigo, né? Tô segurando, eu já disse, né? Eu já falei esse exemplo, assim, pra vocês, né? A minha filha mais velha precisou de uma internação no hospital, tava com dor, ela me socava no rosto, né? E eu fiquei apavorada. Como assim, em casa, né? Sim, mas eu ela disse, é gente, boa. é muito assustador isso. Sim. Pra mim é assustador, imagina pra essa pequenininha. Tem que me socar mesmo, né? E que bom que eu tô aqui pra ela dar soco. Depois ela me abraçou, né? E entendeu, né? E não mentir. Perfeito. Dói, meu amor, só que precisa doer um pouquinho pra gente conseguir resolver o problema. A minha quebrou o braço, tá? Uma fratura horrível. E aí tinha que fazer ali o reposicionamento. A Ju já tinha me instruído que melhor sem anestesia, o médico também, e aí, imagina, né? Foi no Nossa, seco. me deu uma coisa. Ai, quando Eu não sei quem chorava mais, era eu ou era ela. Mas enfim, ela, mamãe vai doer. Vai, filha, vai doer muito, mas vai doer menos fazer assim do que se eu te anestesiar. E aí vai ser mais difícil, a gente pode ter que ir pra cirurgia. Blá, blá, blá. Então, assim, não mente pra criança. Explica que sim, é uma situação ruim. Tu pode chorar, tu pode gritar, tu pode espernear. Pode que tá tudo soquear. bem. Porque se fosse com a gente ia fazer a mesma coisa. Exato. Porque eu acho que eu ia ficar, né? Segundo meu marido, ele tinha desmaiado e ela só ficou Eu ia pedir paradinha. anestesia. E aí, opcional. então assim, explica que nem tudo é confortável, que nem tudo é bom e que tu pode ter na gente o conforto que aquela situação não tá te dando. Então passa pela situação ruim e volta pro colo da mãe, né? E é importante também a gente antecipar as coisas que vão acontecer, né? Isso foi muito Explicar. importante, né? A Sibeli explicou pra ela o que ia acontecer, por que precisava ser feito. E às vezes eu vejo, o exame, fazer um exame, né? É visto como uma coisa horrível, meu Deus, agora vai ter que coletar sangue. Como é que eu vou fazer pra coletar o sangue? Gente, faz parte, é extremamente importante que a criança faça exames de rotina, né? Diz E que aí- vai doer, que é ruim. Exato, segura o mas é uma coisa que bracinho. tem que vai passar. Então a gente precisa falar e não esconder isso de que vai. A mesma coisa vacina, precisa ser falado. É importante fazer para evitar que fique doente, que vá parar num hospital, que aconteça alguma coisa. Vai doer um pouquinho, não é nada tão terrível, né? Menos que um machucado, daqui a pouco menos que um ralado no joelho. Mas é importante falar e não mentir. Né? Eu acho que tudo que é antecipado e explicado vai ser melhor aceito, melhor lidado, porque eu acho que a criança lida muito bem com coisas previsíveis. E outra coisa que eu acho bem importante, tem que a Michele ali falou, né, dessa questão na consulta, de chorar. Vai ter uma idade da criança que ela vai chorar na consulta. E realmente os pais às vezes não sabem lidar com isso, eles ficam muito estressados com a criança chorando, e eu já sei que vai chorar, então eu já começo a me antecipar, assim, e dizendo, talvez mês que vem ela comece a chorar, e tá tudo bem, e vai ser assim mais ou menos até os 2 anos, talvez em todas as consultas. E aí, às vezes, as pessoas saem me pedindo desculpa, porque chorou, porque nunca viu isso. Gente, pra mim tá tudo certo. Ou saem bravas. Chorou e passou, e sai me dando tchauzinho, e bem, porque é normal que ela vai estranhar no momento em que eu comece ali, que a gente tá tirando a roupa, que tá examinando, que tá mexendo, faz parte. Então, saber o que é esperado, o que faz parte daquela fase de desenvolvimento. e não- Que é o estudo, né? E de novo, é É, o planejamento, né? A gente planejamento. antecipar, né? E não esperar numa criança um comportamento que às vezes nem o adulto consegue ter, sabe? E essa coisa é muito medo de traumatizar e um cuidado onde. E falta cuidado onde precisava, assim. Eu tenho medo de traumatizar do exame de sangue. Tá. Mas daí tu não vai fazer o exame de sangue, daqui a pouco tá com uma deficiência, aí tu não traumatizou, mas tu deixou doente. Ou então vai internar por alguma Isso. coisa e daí o trauma vai ser muito maior numa Exato. internação do que no exame de sangue. E como a Fernanda disse, na verdade, o trauma vai acontecer não daquele Não. evento negativo, mas de como isso foi lidado, né? Porque não necessariamente um evento negativo precisa ser traumático. Não, e sim, eu também tenho medo de agulha. Sabe? Mas assim, eu sei que é importante. Eu fui melhorar grávida
grávida da primeira filha, eu não ia fazer exame de sangue sozinha, né? Levava a mãe junto. Disse, não, vou ter que ser responsável por uma criança, E né? o quanto é importante, né, tu falar isso, eu levava minha mãe junto. Eu, adulta, levava minha mãe junto pra eu lidar com um evento que era negativo pra mim, que era ruim, né? Não, mas Mesmo adulta. bom e ruim, porque minha mãe me levou até no primeiro dia da faculdade, porque era importante pra mim. Ela disse, Fernanda, não precisa. Eu disse, não, eu quero. Ela foi, né? Então, isso, né, de novo, não é uma relação simbiótica que não tá legal aí, que eu não consigo, né? Mas a minha mãe faz parte da minha vida, né? Ela também é uma referência pra mim, né? Então, é importante. Mas uma questão também que eu queria trazer, né? Como a educação positiva, ela não é pro agora e é pro futuro, né? Quem que serão esses adultos, né? Que a gente vai lidar daqui a pouco, né? Vão ser pessoas com uma boa autoestima, né? O que é a maioria de nós adultos hoje, né? Uma baixa autoestima, começa a olhar a rede social, tu fica acabado, né? Isso acaba influenciando, tu se decepciona por ver uma coisa que tu nem consegue discernir se é real ou não mais, né? Então, a gente vai trabalhar com adultos com uma melhor autoestima, mais resilientes, porque vão passar por situações ruins, mas vão saber que a gente sobrevive, né? E que vai ter alguém acolhendo e tá tudo bem, faz parte, né? Então, de novo, não vai virar um trauma, né? E traumas também fazem parte, mas a gente vai trabalhar com isso, né? A gente vai ter adultos que, né? A gente vai diminuir o bullying depois numa escola, que hoje é uma coisa muito grave que acontece, né? As pessoas vão poder identificar quando uma relação é tóxica, que não tá legal. Então, olha quantos benefícios traz para uma sociedade, né, toda, né? Então, isso vai trazer, né, até questões econômicas ali a gente vai conseguir mexer se a gente souber desse privilégio dessa infância, né? Então, eu gosto de dizer, a infância, para mim, é a coisa mais preciosa que existe no mundo, né? Eu paro tudo para poder dar conta, né? Eu diminui meu trabalho, não voltei, né, as horas integrais que eu fazia antes, né? Tenho até os 2 anos da minha pequena, vou ficar mais com ela também, porque isso faz parte, né? O trabalho a gente volta depois, a gente consegue, mas o filho não volta mais, né? Então, quando a gente tem noção disso, a gente muda a nossa realidade, né? A gente consegue ver essa criança como ela é, né? Então, de novo, é a base, né? A gente tá inserindo essas coisas hoje e essa base vai crescer mais fortalecida, né? Vai ter decepções amorosas? Vai encontrar um namorado, um companheiro que não seja legal? Pode encontrar, mas não vai ficar nisso porque não vai aceitar, né? Porque os pais souberam cuidar bem lá, né? No comecinho, então isso é importante, né? E então, vai aprender a se respeitar, né? Diante disso. Claro, o respeito, né? É a principal questão, né? Ela vai se respeitar, né? Também Claro, como que é o mais pessoa, que é o importante. mais importante. Que é o que a gente busca. E eu né? acho que essa sementinha do respeito, dessa educação positiva e tudo mais, obviamente a carga maior é sempre dos pais, né? Que somos nós, os norteadores. Mas nós, profissionais da primeira infância, eu acho que também. Né? A partir do momento que nós, no consultório, atendemos essa criança respeitando o tempo dela, respeitando o corpinho dela, explicando o que a gente está fazendo, orientando, por que a gente está fazendo. Por que nós podemos tocar no corpinho dela, né? E o ideal é que outra pessoa não toque, além dos pais. Eu acho que tudo isso a gente está plantando essa sementinha. Então, muito importante a gente também, quando procurar profissionais, pessoas, professores, escola, para cuidar dos nossos filhos, a gente também tem esse olhar de procurar pessoas que estão no mesmo... De acordo com os nossos ideais, né? princípios. Eu não sei se a gente está quase finalizando, né? Mas eu queria também lembrar, né? Infelizmente, sim. Alguns pontos, né? Como eu disse, não é só a educação positiva, né? Mas uns pontos que é importante a gente lembrar, né? O brincar livre de uma criança, né? Sem a gente ficar botando, né? Aquela casa da Barbie gigante, linda, maravilhosa, não precisa, né? Uma caixa de sucata faz muito, né? Uma pracinha, por exemplo, né? Dos pais se encontrar, convidar amigos, colegas, enfim. Deixar as crianças se virarem, né? Porque o adulto não precisa intervir a todo momento. Vai estar de olho, né? A Isso, parte imaginativa é tão importante. Cair. Hoje, né, a gente fala dos brinquedos que são tão seguros e a criança não aprende a cair, né? Ela tem que cair, ela tem que se pendurar, ela tem que, né, tem que tentar sair, assim, né? Como é que é? Passar as barreiras do pai e a mãe, né? Vai tentar fugir. Isso é uma questão saudável, né? Mas vai ter um pai e uma mãe que vão estar de olho, que vai pegar pelo pescoço para não atravessar a rua, né? Mas é importante, porque assim ela sabe o que é perigoso.
Exatamente. né? Porque se a gente atravessou sempre com ela, né, na mão dada, assim, nem sempre ela vai perceber que tem carro passando, né? Então ela tem que ter a noção disso, mas claro, o adulto vai estar junto, a gente caminha junto, mas a criança tem que começar a ter essa noção, né? Outra questão, né? Rede de apoio, isso é tão importante, né? Na escola, eu digo assim, ó, os pais dos colegas são a melhor rede de apoio que a gente vai ter, porque são da mesma faixa etária, vai estar passando pelas mesmas coisas, né? Então, ter esse convívio é muito importante, já ajuda a gente a diminuir um pouco, né? Às vezes a expectativa que a gente tem, né? A carga, isso mesmo, né? E também participar da escola, né? Eu não posso só pagar a escola, eu não posso só dizer que o governo não cuida da escola se eu não faço a minha parte. Então, isso também mostra para o teu filho como que é tu na prática, como que é tu se relacionando com outros adultos, como que é tu engajando aí pra gente melhorar o ambiente, né? Como que é, né, a gente aprendendo a respeitar a prof, né? O que que são hoje, né, as relações dos maiores, assim, dentro de uma escola, né? Então, tudo isso tem que estar andando junto pra gente conseguir, então, ter essa educação positiva e respeitosa na prática, né? É uma liberdade supervisionada. Isso. A gente tem essa liberdade com a supervisão. Mas então tá, muito obrigada, Fê. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Acho que é um assunto que a gente poderia seguir, assim, como tantos outros. Diz algum que a gente não poderia A seguir. gente fala bastante. Algo. Mas estamos aqui, né? Se o pessoal tiver mais dúvidas, a gente pode estar disponível e eu acredito que tu também esteja. Não, e que nem eu uso o meu Instagram, né? Eu não sou tão fã, assim, de rede social, mas eu sei que é um meio de comunicação, de quem não tem acesso, conhecer um pouco o trabalho, né? Eu tenho textos pequenos que hoje a gente também, às vezes, tem uma dificuldade mais de ler, né? Tem dicas também, eu gosto bastante de botar, eu fiz isso em casa, né? Faço isso no consultório. Então, fica também mais prático, né? De novo, um modelo, né? Às vezes, para quem não teve, né? Então, também, né? Eu respondo perguntas ali pela internet, eu acho muito legal quando procuram, né? Gosto muito de trabalhar com os pais homens junto, né? Eles são importantes, né? A gente é muito, né? O feminino é muito, né? Maternagem, é no colinho, mas precisa desse masculino que diz, vamos lá, né? Dá o pontapé. Então, eu adoro trabalhar com os pais juntos também, né? Eu sempre peço na anamnese para vir o pai e a mãe, se possível, né? Os dois. Então, isso é importante. E obrigada pelo convite. Obrigada.